Bom dia, Emily, seja bem-vindo à aula de DPP do dia 12 de julho de 2021, às 7 horas da manhã. A gente dá início à parte que cabe aos direitos da personalidade aqui ainda, ok? Deixa eu só tentar já repassar nossos slides aqui para nosso início de aula, só um pouquinho só. Bom, tá aparecendo para você aí? Bom, vamos falar um pouquinho desse capítulo 2, então, sobre o direito da personalidade. Sim, professor. Tá aparecendo? Tá, sim. Ah, que bom. E são um capítulo que foi recentemente incluído também lá nesse nosso novo código, na verdade, né, a partir de 2002, que não existia anteriormente no código antigo. Então, ele vai tratar justamente de valores fundamentais que estão atrelados a cada indivíduo, a cada pessoa, e que uma vez que seja denegrido ou a pessoa seja ofendida frente ao seu direito da personalidade, essas características, vamos dizer assim, que pertencem a cada um de nós, né, poderá ser reparado, né, o dano causado a ela. Então, a partir do momento que a pessoa adquire a personalidade, a partir do seu nascimento com vida, tá, esses direitos da sua personalidade também já vem atrelado, ou seja, é inerente a cada um de nós, e tem que ser devidamente respeitado, né. Caso alguém se sinta lesado ou prejudicado pelo, né, ou ofendido, né, referente ao seu direito, à sua personalidade, como foi falado agora, né, a pessoa tem o direito de ser reparada pelo dano causado e ainda mais pleitear perdas e danos nesse sentido. Então, vamos seguir o como determina o próprio capítulo para a gente não perder tempo aqui. Então, diz lá, capítulo 2, sobre o direito da personalidade. Diz lá, direitos da personalidade, o que é, então? São valores fundamentais da pessoa que deverão ser o quê? Protegidos por lei, seja no aspecto físico e mental, visando as suas o quê? Garantias individuais. Bom, segundo o artigo 11, então, diz o seguinte: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Quer dizer o que com isso? Bom, uma vez que você adquiriu os seus direitos da personalidade, você não transmite a outro, né? Você não renuncia a essa condição, ele é próprio de cada um de nós. Então, ele permanece com a gente até os nossos fins, né? Até o nosso falecimento, e até após o nosso falecimento também. Por quê? Porque isso tem que ser respeitado após a morte também. Então, a partir do momento que você venha adquiri-la, ou seja, a partir do seu nascimento com vida, você se tornou uma pessoa com direitos e deveres, isso perpetua, isso permanece pelo resto da vida dessa pessoa. Então, ela tem que estar devidamente aqui, né, respeitado, referente à sua condição. E essa questão da respeitabilidade, né, ela é transmitida a partir do artigo 12, em termos de reparação de danos, como está dizendo lá. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Como é que a gente poderia, então, interpretar essa condição? Primeira coisa, alguém é ofendido, qualquer pessoa que se sinta lesado, né, ou prejudicado pelo seu direito da sua personalidade, qual que é a primeira condição que está prevista para ele? Primeiramente, que cesse essa ameaça, né, que acabe com ela. Então, a primeira condição que a lei permite é que o indivíduo possa se tornar o quê? Né, inviabilizar qualquer ofensa a ela, qualquer ofensa ao seu direito à sua personalidade nesse sentido. Ou a lesão que veio ela ocasionar nesse sentido também. E, além de tudo, reclamar perdas e danos. O que significa isso? Qualquer ofensa sobre o direito da sua personalidade, a pessoa pode pleitear justamente, né, a reparação por danos materiais ou danos morais, daquilo que ele venha a sofrer referente a isso. Ou mesmo qualquer outra sanção, né,
que pode ser o quê? Alegado também, sem prejuízo de qualquer alegação nesse sentido. Então, vamos supor, a pessoa é um servidor público, de repente ele sofreu uma ameaça sobre seu direito, a sua personalidade, ele pode requerer justamente o quê? Né? Como servidor, um processo administrativo contra quem provocou isso, ou mesmo a sanção penal, ou uma sanção de ordem civil, né, trabalhista, seja lá o que for, né, que poderá justamente o quê? Estar condicionado sobre o prejuízo, o dano que venha causar sobre o seu direito, da sua personalidade. Então, qualquer forma, né, vamos dizer assim, prevista em lei, né, poderá ser requisitado para justamente o quê? Ser reparado o dano causado a essa pessoa, tá? O que poderia ser atrelado justamente ao seu direito da personalidade? Bom, o nome da pessoa, por exemplo, tá? Se alguém se sentir lesado ou ofendido pelo nome, né, que tem, ele está justamente o quê? Né? Ocasionando justamente uma ofensa sobre o direito da sua personalidade. A imagem da própria pessoa também, né, também está atrelado o direito da personalidade. A questão da proteção ao seu próprio corpo, né? O corpo da pessoa também faz parte, né, dessas características que abrangem o direito da personalidade. Então, são situações, né, que estão atreladas, né, a essas características que pertencem ao sujeito, pertencem ao indivíduo em si, tá? O que determina o parágrafo único? Como eu falei agora há pouco, né? Isso não fica atrelado somente quando a pessoa está viva, ela pode estar também, ao seu direito da personalidade, a pessoa estando o quê? Falecida também. Então, diz lá, em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo, quem? O cônjuge sobrevivente. Quem que é o cônjuge sobrevivente? É o marido ou a esposa que, né, que está vivo nessa história. Ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Bom, como eu falei agora há pouco, vamos supor que o indivíduo venha a falecer, né? E, de repente, as pessoas começam a criar uma certa situações de ofensa a essa pessoa que está falecida. Ah, ele não prestava, ele criava confusão, ele é uma pessoa caloteira, vamos dizer assim, ele era uma pessoa, né, muito perigosa, algo do gênero. Começa a denigrir a imagem e o nome dessa própria pessoa. E essa pessoa, como está falecida, não tem como se defender. Então, tem que ter indivíduos, né, que se sentiram prejudicados, que, por exemplo, seus familiares. E, nesse sentido, eles poderão pleitear alguma forma indenizatória, como está previsto no próprio artigo 12? Sim, desde que tenha o quê? Essa legitimidade para fazer em nome dessa pessoa falecida. Mas quem tem essa legitimidade? Quem pode pleitear alguma forma indenizatória em nome da pessoa que se encontra falecida? Como está dizendo lá no próprio parágrafo único. O cônjuge sobrevivente. Quem seria esse cônjuge sobrevivente? O marido ou a própria esposa dessa pessoa falecida. Ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Essa questão de parente em linha reta ou colateral é até tranquilo. O problema é na contagem de grau, tá? Isso que nós vamos passar agora no próximo slide para você entender um pouquinho. Então, na contagem de grau, vamos pensar da seguinte forma. O indivíduo que está em vermelho, por exemplo, é uma pessoa falecida, ok? E linha reta pode ser tanto os descendentes quanto os ascendentes. Quem são descendentes? Bom, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. A contagem de grau é justamente em relação ao quê? A proximidade que se tem em relação ao indivíduo falecido, nesse caso. Então, filho em relação ao indivíduo é descendente em linha reta de primeiro grau. Já os netos, nesse caso, são descendentes em linha reta de segundo grau. Os bisnetos, consequentemente, não são descendentes em linha reta de terceiro grau e até o tataranetos, né, que seriam aqui, os descendentes em linha reta de quarto grau. Como foi falado lá no parágrafo único, vai até os linha reta de quarto grau. Então, até tataraneto está prevista essa legitimidade para pleitear justamente o quê? Uma forma indenizatória em nome do falecido. Já em ordem de ascendência, também se encontra em linha reta. Então, os pais, em relação ao indivíduo, primeiro grau, né, ascendente em linha reta, primeiro grau.
os avós é ascendente em linha reta de segundo grau, os bisavós é ascendente de terceiro grau, e caso tenha também os tataravós, é os ascendentes de quarto grau em linha reta, tá? Então, a linha reta é tranquilo. O problema é quando se faz a contagem de grau, né, na linha colateral. Quem são os colaterais? São os irmãos, sobrinhos, tios e primos, tá? Perceba que os irmãos, em relação ao indivíduo, é parente colateral de segundo grau. Então, o teu irmão, na verdade, tá? Ele é um parente colateral seu de segundo grau, no nosso ordenamento jurídico, pela própria legislação em si. Mas por quê? Porque a gente tem que analisar quem é o elo de ligação entre o indivíduo e o irmão. O que interliga um com o outro, nesse caso, vamos supor, né, são quem? Os pais. Então, o tal indivíduo aqui, o pai em relação ao indivíduo é primeiro grau, consequentemente, o irmão passa a ser segundo grau, na linha colateral. Por sequência, o seu sobrinho, os sobrinhos, no caso, como foi colocado lá, passa a ser terceiro grau, porque é descendente dos irmãos, ok? Os tios, perceba que ele está em terceiro grau. Os tios, em relação ao indivíduo, tem que analisar quem é o elo de ligação entre eles. Nesse caso, não são os pais, sim quem? Os avós. Então, os avós que interligam o indivíduo ao seu tio. Então, temos o indivíduo, os pais, que é primeiro grau, os avós, segundo grau, né? E os tios passam a ser terceiro grau. Consequentemente, né, pela ordem sucessória, os primos são quarto graus. Então, para você analisar, né, pelo nosso ordenamento jurídico, não existe para o direito nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. É a partir do quarto grau, tá? Então, essa é a lógica que se utiliza para justamente a contagem de grau para a linha colateral, sempre analisando quem é o quê? O elo de ligação entre o indivíduo, né, e aquele que está sendo colocado para ser analisado nesse sentido. Percebeu isso, Emily? Tá fácil de entender? Sim, professor. Então, tá bom. Então, é assim que faz a contagem de grau. Então, perceba que a legislação permite, né, que se pleiteia, em termos de legitimidade, né, em nome do falecido, né, seja um parente, seja em linha reta, ou mesmo colateral, até o quarto grau. Então, engloba todos esses indivíduos aí que se encontram. Linha reta, em ordem de descendência, filhos, netos, bisnetos e até o tataraneto, caso tenha. Em ordem de ascendência, os pais, os avós, os bisavós e até os tataravós. E a linha colateral abrange tanto os irmãos, que é a partir do segundo grau, sobrinhos terceiro, os tios terceiro também e os primos quarto grau. Ok? Bom, perceba que nós estamos tratando da legislação e existe toda uma questão de interpretação dada pela lei, tá? Então, você perceba que o artigo 13 também existe todo um significado para a gente poder justamente entender, né, o que significa essa questão voltada ao direito da personalidade. Então, diz lá, artigo 13, né, salvo por exigência médica, é defeso à disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Bom, o legislador, tá, ele coloca de uma forma que tenta transmitir um recado, tá? Qual seria esse significado desse recado dado pelo legislador nesse artigo propriamente dito? Bom, perceba que ele está voltado a uma situação pertencente ao direito da personalidade, que é a questão do corpo do indivíduo, tá? A própria organismo, né, pertencente, no caso do corpo, pertencente ao indivíduo. E como é que a gente vai interpretar essa legislação dada pelo próprio criador dela? A gente tem que ir por partes. Não adianta a gente querer analisar pelo todo sem entender o significado de cada parte dela. Então, a gente tem que ir por partes. E como é que se analisa essas partes? Vai até a primeira vírgula. Tá? Em toda vírgula é uma parte voltada ao artigo nesse sentido. Então, a primeira parte diz o seguinte, salvo por exigência médica. Então, perceba que a lei, ela começa já com uma exceção. Quando vem essa palavrinha salvo, significa que existe uma exceção. E em que sentido nessa exceção que está colocado ali? Abre uma exceção, né, à violação do seu corpo para quem? Pela exigência médica, para o médico, aquele que tem um conhecimento técnico para poder manusear o corpo de algum indivíduo, né?
ainda mais para tentar salvá-la, né, para tentar viabilizar um prolongamento da sua vida nesse sentido. Então, salvo por exigência médica, do restante se torna tudo o quê? Proibitivo. É defesa o ato de disposição do próprio corpo, quer dizer, a pessoa tem a proteção, né, de proteger o seu organismo, né, o seu corpo. Então, fica proibitivo qualquer outro indivíduo que venha manusear essa condição, né, manusear o corpo de alguém. Abre, como foi falado logo no início, a exceção ao médico, por uma exigência médica, tá? Ainda mais quando está dizendo lá, quando importar diminuição permanente da integridade física. Como assim? Vamos supor que o indivíduo venha sofrer um acidente, tá, de carro, e ele ficou preso entre as ferragens desse carro, lá nesse acidente. O que acontece, né? O médico, como está dizendo a lei, ele tem essa permissão de poder o quê? Manusear para tentar salvar a vida dessa pessoa. Então, o médico, ao analisar essa condição que ele está preso entre as ferragens, que ele vai ver, não, só amputando uma perna ou um braço para poder salvá-la, caso contrário, ela vai falecer. Então, a lei abre justamente essa concessão, essa exceção, na verdade, para o médico poder manusear quando há essa exigência de ordem médica, para poder tentar o quê? Salvar a vida do indivíduo. Então, é melhor perder um braço do que morrer, vamos dizer assim, tá? Então, a lei abre justamente essa concessão para que o médico possa manusear, ainda mais quando importar essa diminuição permanente dessa integridade física da pessoa em si, tá? Então, essas são as considerações previstas nesse artigo. O problema maior é quando você determina o que é contrariar os bons costumes hoje, né? Então, é tão difícil a gente poder definir o que seria um bom ou um mau costume. Por quê? Porque isso é uma questão de ordem subjetiva. É uma questão própria de cada indivíduo, né? Por quê? Porque isso vai depender muito da formação que essa pessoa tem, né, da educação que ela possui, da ordem familiar, questão religiosa, quer dizer, N fatores, né, que pode determinar o que a pessoa pode entender o que é um bom ou um mau costume. Então, né, para falar sobre a lei propriamente dita, a lei é muito fria, né, ela é muito objetiva em algumas situações. Só que nesse caso, propriamente dito, é uma questão de ordem pessoal, é uma questão de ordem subjetiva do sujeito, que vai depender de cada um, né, de como é que você analisa o que é um bom ou um mau costume. Então, essa parte final, propriamente dita, do artigo, é que determina, né, a parte mais complexa, vamos dizer assim, que a gente pode determinar se é ou não, né, vai ou não contrariar a questão dos bons ou maus costumes voltado à sociedade como um todo. Porque até então, né, até a integridade física, ela é bastante objetiva nessa condição. O problema é justamente essa parte final. Então, mesmo assim, né, a lei ela é um pouco complexa nesse sentido, porque muitas vezes ela dá margem para discussão, para justamente a gente poder entrar num consenso, entrar numa situação que vai justamente viabilizar, né, um entendimento geral para todo e qualquer indivíduo que convive dentro de uma sociedade. Então, como eu falei agora há pouco, isso vai depender muito, né, da formação de cada um de nós, né, do que a gente determina, o que poderia ser determinado que seria um bom ou um mau costume em si. Só para citar como exemplo, tá? Só para a gente poder ilustrar essa condição final, se eu falar o seguinte, a eutanásia, vamos dizer assim, né, que envolve a questão do corpo do sujeito, ela é crime dentro do nosso país. Né? Quem comete, o que é eutanásia? Na verdade, você desligar os aparelhos, né, de uma pessoa que está dependendo da sua vivência, né, para esse uso artificial. E, de repente, o próprio paciente determina, né, que por causa, sei lá, de N situações que ele está vivenciando, tipo a dor, no sofrimento, algo do jeito, ele pede para desligar. Só que quem faz cometer esse tal ato está cometendo um crime previsto pela própria legislação em si. Então, essas são as complicações. Mas o que vale mais a pena? A vontade do indivíduo em si ou, né, ou respeitar o que determina a legislação? Então, são N fatores, né, que implica muitas vezes, como eu vou falar agora, a própria consciência da pessoa, a questão da sua formação, a questão religiosa, e etc, etc. Então, tudo isso, né, pode ou não contrariar essa... Mas assim, professor, por mais que o indivíduo pediu, né, para desligar, e mesmo assim ele está errado, ele
contrariou a lei? Pois é, isso que eu estou querendo dizer. Porque a lei, ela é bem clara. Quem comete tal ato está cometendo um crime aqui no nosso país. E aí, você vai ser conivente em relação vamos dizer, a um assassinato? Né? Por mais que a pessoa... É a mesma coisa de botar uma arma para a pessoa, se você atirar, falar, atire em mim porque eu não estou sofrendo. E a lei entende dessa mesma forma. É esse que é o problema. Né? Por mais que ela está sofrendo, por mais que você entenda a situação dela, né? Você não pode cometer esse tal ato. Por quê? Você está contrariando o que a legislação determina. E aí você pode responder por um crime. Entendeu? Então são situações dessas, né, que é complicado. Por exemplo, uma outra situação que envolve a questão do corpo. Nós sabemos que o aborto também é crime no país, né? É crime. A lei só abre 3 exceções para a questão do aborto. Qual é? Se traz algum malefício, né, à saúde da gestante, que é permitido, em caso de estupro, né, e na caso da má formação, né, do cérebro da pessoa, da criança em si, do feto, né, a anencefalia que nós chamamos. São as únicas 3 situações que a lei permite. Caso contrário, se a pessoa cometer tal ato, ela está cometendo um crime. Não só a própria pessoa em si, né, que está fazendo o aborto, né, a gestante, mas como o profissional também, o médico também, né, se não agir de acordo com a lei determina. Né, mesmo assim, tem que ser apresentado todas as razões, né, justificativas para isso também. E quantas clínicas abortivas, né, clandestinas não podem existir por aí afora? Né, quantos profissionais que existem também que fazem tal ato? É essa a complicação. E isso vai contrário aos bons costumes? Né? A gente não sabe o que passa na vida dessa pessoa, a gente não sabe as condições que ela tem, se tem, né, ou não criar. E vem o outro lado ainda. E em relação ao feto, nós sabemos que o feto, tudo bem, ainda não tem personalidade, mas existe o quê? Uma expectativa que foi interrompida, né, para ela se tornar justamente uma pessoa com direitos e deveres também. Então, são tantos fatores, né, que é difícil você determinar objetivamente, né, de pronto essa condição. Por quê? Porque afeta aspectos próprios, né, de cada um de nós, né? Afeta principalmente a questão moral, né, a questão ética, religiosa, né, cultural, quer dizer, N fatores, né, que nem simplesmente chegar e fazer. Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, por isso que eu falo, até então, você, ao analisar esse artigo, né, o que fica no aspecto objetivo é ter tranquilo. O problema é essa parte final. É quando chega esse termo, contrariar os bons costumes. E aí? Né, o que é um bom ou um mau costume? O que pode, o que não pode? Né? Entendeu, então? Então, essa é a dificuldade na hora das interpretações, né? O que o legislador quis repassar com isso, e às vezes não abrange tudo, né? Que a gente necessita para poder justamente ter elementos para justamente praticar aquilo que está sendo determinado pela legislação em si também. Ok? Não sei se ficou claro isso para você. Sim, professor. Você tem algum questionamento a mais aí que você queira? Não. Entendido? Então esse é o aspecto que a gente vai ter que analisar dentro dos artigos que nós temos aqui, ok? O parágrafo único diz o seguinte: o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial, tá? Eu coloquei um pouquinho no slide seguinte o que refere-se a essa lei especial em termos de legislação, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ai, aconteceu aqui. Eu não estou conseguindo voltar para o slide. Tá aparecendo na tela para mim, professor Slide. Não, mas eu não estou conseguindo mudar o meu aqui. Travou. Eu coloquei numa tela menor para mim aqui, eu não estou conseguindo retornar. Por quê? Eu não sei.
sei o que aconteceu aqui. Vou voltar de novo. Parei a apresentação, vamos ver se eu consigo voltar de novo. Voltou, né? Mudou? Sim, Mudou, né? mudou. Tá, essa é a lei especial que eu estava falando para você, que é a Lei 9.434/97, que vai tratar sobre a lei de doação de órgãos, tá? Então, ela determina da seguinte forma, eu coloquei bastante resumido, só para a gente poder entender alguns aspectos referentes à questão voltada à pessoa, propriamente dita, tá? Então, órgãos, tecidos e partes do corpo humano podem ser doados para beneficiar a saúde de outra pessoa, desde que não cause prejuízo ao organismo do próprio doador, tá? Então, o transplante é o procedimento cirúrgico da retirada do órgão ou tecido de um indivíduo, pode ser realizado em uma pessoa em vida ou falecida, no caso morta, para colocar em outro ser humano que necessite dessa doação para viver, tá? Então, você pode fazer a doação, seja estando vivo ou falecido nesse caso, tá? Então, o artigo 2º da Lei 9.434 autoriza a realização do transplante de órgãos somente em estabelecimento de saúde e médicos cirúrgicas de remoção e transplante permitidos pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Então, ela é um órgão, né, uma situação bastante fiscalizada, né, de bastante importância, né, de controle nesse sentido, tá? Então, por isso que ele é feito dentro pelo Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa tem o direito de atendimento pelo SUS. Além disso, a doação só poderá ser autorizada após a realização de exames e testes para diagnóstico de infecção e infestação no doador. Então, é uma situação que bastante de segurança tem que ser feita para não ocorrer nenhuma situação fora desse controle, tá? Por isso que é feito dessa maneira. Então, a Lei 9.464, a Lei de Doação de Órgãos, né? Como eu falei para você, ela pode ser feita tanto a pessoa estando falecida ou estando viva. Mas quais são os critérios que são adotados, seja por um procedimento ou seja pelo outro? Bom, mortis causa significa o quê? Após o falecimento do sujeito, por isso que está colocando lá, pós-mortem, tá? Então diz lá, o doador deve decidir livremente sobre sua vontade de realizar a doação, e para isso deve ser bem o quê? Informado. Para que esse direito seja exercido mesmo após a morte do sujeito, né, da pessoa, cabe quem? Aos familiares saber o desejo do doador e cabe ao potencial doador manifestar e expor essa vontade ainda em vida. Quer dizer, a pessoa em vida, ela faz essa, né, manifestação de vontade. Né? Ela pode deixar uma declaração, registrada em cartório, algo do gênero nesse sentido. Só que ainda cabe à própria família decidir se vai ou não doar, uma vez que a pessoa esteja falecida nesse sentido. Então, somente com o consentimento dos familiares, a doação de órgãos após a morte poderá ser o quê? Realizada. Então, perceba que essa condição, tá? Ela é bastante... existe todo um critério de segurança para isso, né? Porque não pode ser feito assim à vontade, vamos dizer assim. Tá? Então, existe todo um critério de respeitabilidade e de segurança para que não ocorra nenhuma situação contrária que a lei determina. Então, tão importante essa questão da valorização, né, da proteção ao corpo do sujeito nesse sentido. Então, diz lá, quem pode autorizar essa doação? Então, está dizendo, o cônjuge, quem que é o cônjuge? Né? Seja o marido ou o esposo sobrevivente nessa condição, e os parentes até segundo grau. Então, perceba, quando eu falei para você lá no artigo 12, né, que a gente estava falando num parágrafo único, dizendo que para a pessoa poder pleitear alguma forma indenizatória em nome do falecido, caso alguém não respeite o direito da personalidade dessa pessoa falecida, a lei determina que seja algum parente, ou cônjuge, no caso, né, o marido ou a esposa, ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral até o 4º grau, né, envolvendo todos aqueles indivíduos. Nesse caso específico, a questão da doação vai até o 2º grau. Então, quem que ele abrange, justamente? Bom, se a gente pegar em linha reta, que seria o 2º grau? Os descendentes, né? Poderia ser nesse sentido. Então, ele vai dos filhos e netos. Para por aí. Tá? Então, até neto, em de ordem de linha reta de descendentes, né?
poderá justamente ter essa legitimidade para justamente o quê? Ter autorização para fazer a doação de órgão desse parente falecido. Em linha ascendência, né? Linha reta de ascendência. Os pais de primeiro grau e os avós. Então, até avós tem justamente o quê? Essa condição de autorizar a doação de órgãos para esse indivíduo falecido. Já na linha colateral, como nós já vimos, né, pertence essa legitimidade para poder fazer essa doação de órgãos somente quem? Os irmãos. Então, até irmãos é dada essa autorização para doação de órgãos. Dos demais, não. Então, cada ato em si, né, dependendo do que está sendo discutido dentro do nosso ordenamento jurídico, vai ter uma contagem de grau. Nesse caso específico, a lei restringiu, né, até os parentes até segundo grau, nesse caso. Então, volto a repetir, os filhos e netos, né, em ordem ascendência, os pais e os avós, e em linha colateral até os irmãos somente. Ficou claro isso, Emily? Então, cada ato desse, né, que a lei determina, vai ter uma contagem de grau. Nesse caso específico, a doação, coube somente até esses parentes de segundo grau. Ok? Professor, quando o Oi. senhor fala ali o cônjuge e os parentes até o segundo grau, é tipo primeiro o cônjuge, né, que é ou a esposa, a mulher de quem falecer, e depois os parentes de segundo grau? É aí que está a questão. Geralmente sempre utiliza-se quem que é o parente mais próximo, né? Que tem justamente essa condição de poder justamente dar essa autorização. Se a mulher, né, que convive o maior tempo, né, ou o marido, no caso, né, que convive o maior tempo com essa pessoa, tá? Ele que vai acabar definindo justamente essa condição, desde que ele tenha justamente o quê, né? Capacidade plena para isso também, tá? Agora, nada também impede que os filhos, netos, ou os pais, os avós, determinem isso também, o próprio irmão também, né? Mas geralmente recai justamente a pessoa que tem esse convívio com o indivíduo, né? Seja o marido ou a esposa que tem essa ordem preferencial, vamos dizer assim. Não, é porque assim, o meu namorado, ele fez a carteirinha, né? Ele é doador de órgãos. Aham. E aí eu falei, um dia você morrer, eu não vou autorizar a doar seus órgãos, não. Ele, mas não tem como, porque foi a minha mãe que estava comigo e a minha mãe que assinou, então é só ela que pode decidir. Então não é só ela que pode decidir, Não, né? de modo algum, né? Aí que tá o negócio, você tem que justamente, acaba respeitando, né, a vontade da pessoa, né? Uhum. Mas justamente aquele que está próximo da pessoa, vamos supor, não sei se você, né, quando se vocês casarem ou, né, tiveram alguma outra situação mais, né, de maior intimidade, de convívio, vamos dizer assim, né, de maior tempo, né, você A pode gente já deixar, mora junto, já moram professor. juntos? Então já tem justamente essa condição de poder justamente definir referente a isso, né. Então, não depende somente da pessoa, do parente que está assinado lá. Não, porque ele deve ter feito isso quando era menor, de repente, não sei. Ele tinha 12 anos quando ele Então, fez. não quer dizer nada. E Mas é outra, uma coisa que ele quer, não tem? Eu falo, se um dia ele chegar a morrer, eu não autorizo, mas é uma vontade dele. Isso eu não posso tirar, então eu vou ter que autorizar. Mas por mim eu não autorizaria, mas é eu uma sei. vontade dele. Então, é aí que está a questão, né? A gente tem que respeitar também as atos de vontade da pessoa também, né? Às vezes a gente pode ficar inibido, né, constrangido, né, não aceitar certas situações, mas é a vontade da pessoa, né? Então a gente tem que, de certa forma, acabar respeitando também essas vontades também, Uhum. né? Sem, né? É aquela situação, o indivíduo ele acha que ele determina que é um ato de vontade, de amor ao próximo também, né? Então acaba ajudando as outras pessoas, né? Quem precisa realmente sabe da necessidade, né? Imagina você depender de aparelhos, essas coisas todas. De repente você tem a compatibilidade de um órgão de outra pessoa, nossa senhora, muda a vida dessa pessoa, né? Completamente. Então, essas são as situações que a gente tem que analisar para os prós e os contras também, nesse sentido, né? Eu também, se eu tiver condições, eu quero doar o meu também, não vejo nenhum empecilho para isso, não. Já que a terra que vai comer, então deixa para outra pessoa poder utilizar de melhor maneira possível, caso haja essa condição, né, óbvio, né? É. Mas de cada um, isso a gente não pode, a gente tem que respeitar, mesmo que aqueles que também não tenham, né, essa condição, mas é o que acontece, tá?
Bom, só dando sequência. Então, quem deve autorizar o cônjuge, né, a mulher, o marido, né, no caso, sobrevivente, e os parentes até segundo grau, que eu falei agora há pouco também, né? Os parentes devem ser comunicados para evitar o quê? Essa é uma outra condição, né? Comercialização. Perceba, a lei está dizendo doação, não comercialização. Ninguém pode tirar nenhum proveito referente a isso, ninguém pode pagar por isso, ninguém pode, né? Por quê? Imagina as pessoas que não têm condições, elas seriam totalmente o quê? Inviáveis para ela, nessa situação toda. Então, o ato, né, justamente, é essa de doação, para oportunizar, todos tenham. É óbvio, né, professor? Porque só um rim custa mais de milhões. Eu não sei se você já pesquisou, existe um banco de dados onde você tem uns números tabelados sobre os valores dos nossos órgãos. Não é? Então, é só que isso deve ser o mercado negro, na verdade, né? Ah, com O ilegal, né? certeza. Ilegal. Ilegal, porque não pode acontecer isso, né? É ilegal, né? É contrário que a lei determina, né? Porque senão, imagina, quem não tem condições financeiras não ia sobreviver, né? E essa lei não pode, a lei tem que ser para todos, né? O que tem que ter é compatibilidade, né, do órgão, né, e da pessoa que vai receber daquele que, né, que está doando, né? Então, imagina, só aquele que tivesse algum privilégio financeiramente falando que receberia. Isso não pode, né? Então, eu não estou dizendo que não tenha, né, como você mesmo colocou. Como eu falei agora há pouco, da clínica de aborto, né, as clínicas clandestinas de aborto, né? Então, vai contrário que a lei determina, né? Isso é ilegal, né? Se algum profissional, né, da área, né, cometer tal ato, ele pode ser cassado, né, em termos profissionais também, né? E responder por vários outros, né, procedimentos aí ilegais que ele cometeu. Então, a lei é bem clara, é lei de doação, né? Não de comercialização, para evitar justamente qualquer situação dessa, né? Igual no começo da pandemia, né? Não sei se você escutou falar nos jornais que o governo comprou X gás para as pessoas no hospital, não estava conseguindo respirar, gás de oxigênio, e aí houve um desvio, o governo não, os influencers se juntaram para comprar gás, oxigênio pro... Ai, como é que é o nome da cidade? Maranhão, uma coisa assim. E aí ocorreu o desvio do governo mesmo desses gás hélio, dos gás oxigênio. Uhum. Isso enquadra, né? Como. Claro, sem dúvida, ainda mais com desvio né, dessas formas de auxílio que seria para a sociedade como um todo, né? E alguém desviou para algum proveito de outra forma, né? Que tem um destino, né? Que era para auxiliar as pessoas que realmente necessitavam, né? E que fim destinou a isso, né? Eles venderam para outros hospitais. Então, aí que tá. Quer dizer, para mim Não é o isso aí, governo propriamente dito, é pessoas que tá dentro do governo, né? entendi, né? É aquela questão de índole, né? Que não, isso é de cada um, né? Então, se a pessoa fez esse tipo de desvio, ela tem que arcar com a responsabilidade, né? Que tinha um propósito, que tinha uma situação já pré-estabelecida, né? Que não ia contrário à lei, ué, como a pessoa vai lá e modifica toda essa situação toda? Não pode. Ela tem que arcar, ela tem que responder por isso, né? Ah, mas era para um outro fim. Ué, foi feita vamos supor, não sei se, né, deve ter feito a doação desses cilindros de oxigênio. E a pessoa vai lá e Sim. vende. Aí está a questão, né? Ele fez um enriquecimento ilícito, né, de uma forma totalmente errada. Né, e ela tem que responder por isso, seja por improbidade administrativa, seja por um ato criminoso, sei lá o que é desvio né, de finalidade. Tudo isso tem que ser apurado e tem que ser, né, constatado se houve essa ilicitude e aplicar a pena. Simples assim, né, seja quem for. Né, isso não se faz ainda mais. E foi bem na época onde houve bastante mortes nessa cidade. Eu não lembro, eu não sei se é Maranhão, Maceió. Uhum. Eu Então, acho que é Amazonas, no no Amazonas. Amazonas? Ah, acho que eu já ouvi uma conversa dessa, acho que era no E, Amazonas, sim. e aí houve muitas mortes por causa disso, porque foram muitos cilindros roubados, né? Então deixou de
de pessoas ter o oxigênio e eles venderam para outros hospitais, né? Uhum. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho que quando se trata de vida humana, né, você não pode criar nenhum obstáculo, não pode criar nenhum, né, uma situação que vai justamente, você vai qualificar quem pode e quem não pode sobreviver. Não é isso. Né? A vida é para todos, né? As condições para a sobrevivência têm que ser para todos. Então, se já tinha, né, como eu falei agora há pouco, né, um destino esses cilindros para poder auxiliar a população, a sociedade como um todo, como que vai haver desvio para, sei lá, alguns hospitais particulares ou, né, para pessoas, né, próximas? A parte deles que roubaram é mais por causa do dinheiro mesmo, né, professor? Porque um cilindro daquele, ele diz que é mais de 10 mil. Aí, ó. Então, é absurdo. Isso que eu falo, né? A pessoa aproveitar das calamidades, né, das pandemias que existem na vida para tirar proveito, né, do sofrimento das pessoas para poder, agora que eu, né, é um absurdo, qualquer situação, não tem, agora eu vou aumentar até o valor para a pessoa, né, pagar o que eu quero. Não é isso. Eu acho que tem que ser o contrário, né? Existe a questão da necessidade, você tem que, né, haver a questão de, né, de poder auxiliar, de ajudar essas pessoas em si, não tirar proveito da Não tirar situação proveito, é verdade. né, das mazelas, né, das dificuldades e etc, etc. Ao contrário, eu acho que tem que ajudar ainda, você tem que, né, poder justamente doar, né, as necessidades das pessoas para poder justamente ela conseguir sobreviver. Ela já está na dificuldade danada, ainda vai piorar a situação dela ainda. É um absurdo. É como aconteceu, né? As mortes que aconteceram é isso, né? Tendo condições e você ainda cria barreira e a pessoa necessitada. É um absurdo, né? Isso aí para mim é inconcebível, né? Então, fora de contexto, e para mim a pessoa dessa tem que responder realmente por crime, né? Seja lá qual for a responsabilidade dela, mas ela vai ter que responder pelo grau de, né, de envolvimento dela em termos desse crime que foi cometido contra as pessoas em si, né? Eu acho que essa é a melhor resposta que tem que ser dada para quem comete esse tipo de ato, né, ilegal, vamos dizer assim, né? Mas cada um é cada um, né? Eu acho que a gente tem que botar um pouquinho a mão na consciência né, e se colocar no lugar do outro, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando para poder justamente, né, determinar o que pode e o que não pode, né? Acho que a gente tem que, né, graças a Deus a gente está bem de saúde, vamos dizer assim, né? Agora quem está com dificuldade é complicado, né? Ainda mais, né, em termos de ordem financeira, por causa de falta de emprego, sei lá, N situações, né? Então é mais complicado ainda. Bom, é isso. Vamos só para finalizar. Ela está dizendo ainda, no caso de incapaz, ambos os pais ou responsáveis legais devem o quê? Autorizar. Então, no caso do menor, né, no caso, né, os pais devem autorizar. Mas vamos supor, um pai quer e o outro não quer. Será que realiza esse tipo de procedimento? O que você acha, Emily? Eu acho que não, até os dois ter a plena concepção, né? Falar, não, meu filho vai poder doar os órgãos, eu acho que não. Porque eles estão se contradizendo, né? Eles se impõem um contra o outro, né, nessa situação, né? Eles têm o mesmo peso. Então, quando um quer e o outro não quer, acaba não acontecendo. Os Né? dois têm a mesma responsabilidade sobre a pessoa, né? É essa a condição, né? Então, essa responsabilidade recai aos pais, né? Nessa situação de autorizar ou não. E nesse caso, quando um quer, o outro não quer, acaba não acontecendo o procedimento, tá? Então, como está dizendo lá, ambos, quer dizer, os dois devem autorizar, tá? Somente com a autorização dos dois, caso contrário, não é feito também não. E diz ainda, na morte cerebral deve ser comprovado por meio de exames feitos por médicos que não são, né, da equipe de transplante. Então, é tão isento isso, né? Outras pessoas que estão envolvidas diretamente na questão do transplante que devem justamente o quê? Analisar se houve a morte cerebral, né? Ou seja, a pessoa está sobrevivendo somente com o auxílio dos aparelhos para poder, né, fazer a doação, né, a manutenção desses órgãos em si, tá? Que é uma questão de fiscalização realmente, é uma questão de segurança,
tá? Então, tem que ser o mais isento possível para poder justamente fazer o procedimento necessário para isso. Então, são algumas determinações dadas pela própria legislação, né, pela Lei 9.434 de 97, caso a pessoa venha a falecer, ocorrendo a morte cerebral, uma vez que morreu o cérebro, a pessoa não sobrevive mais, acabou, né? Só que seus órgãos ainda estão permanecendo em atividade ainda. E aí é feito esse tipo de procedimento, seguindo justamente todas essas, né, determinações pela lei, né, para poder fazer esse tipo de ato. Caso contrário, não se pode realizar em si. Tá? Agora... Professor, Oi. Existe a lei para o doador, né? Existe a lei para quem recebe a doação? Então, está envolvido nessa própria situação. Também? Né? Também, está tudo nessa condição. Então, quem recebe, né, lá vai estar dizendo, né, tem que ser compatível, né, tem que ter a certa descrição, né, também, para não falar quem... Geralmente, isso nem envolve quem que é o doador, né, só se a família permitir, né, para não ter nenhuma relação próxima também nesse sentido, sabe? Existe todo os procedimentos que está envolvido justamente nessa questão para aquele que recebe também, tá? Eu só coloquei do doador porque a gente está falando só sobre essa questão da doação em si, né? Então, mas você pega a lei lá, também determina alguns aspectos voltados para aquele que recebe também. Tá joia? Depois você faz uma pesquisinha aí, você pode verificar lá também. Ok? Dando sequência, tá? Isso é para a pessoa que faleceu, né? Mas também existe procedimento quando a pessoa também está viva, tá? Isso nós chamamos de atos intervivos. Então, diz da seguinte forma: para doar órgãos e tecidos em vida, é preciso que o doador tenha o quê? Compatibilidade com o paciente que receberá a doação, boas condições de saúde e tenha parentesco de até quarto grau familiar, ou ser casado com a pessoa. Se não existir vínculos, a doação só poderá ser realizada mediante o quê? Ordem judicial. Então, existe todo um procedimento de restrição para aqueles também que estão aqui, está vivo aqui querendo doar, tá? Aí perceba que vai até o quarto grau na questão familiar das pessoas também. Mas nada impede também que outras pessoas podem receber a doação dessa pessoa, tá? Só que aí existe todo um procedimento da legislação, por exemplo, existe um banco de dados, né, dado pelo próprio governo nesse sentido, né, que tem uma fila de espera, para que as pessoas possam respeitar justamente né, essa ordem preferencial, vamos dizer assim, daquele que já se encontra lá há mais tempo também, né. Então, tem todo um procedimento, né, dado pela própria legislação, que tenta viabilizar justamente, né, a quem deva ou não receber, e, né, a pessoa estando viva também nessa condição também, né, de doação, ok? E quais são as condições para quem está vivo para querer doar? Primeira coisa, não pode haver qualquer condição que afete a saúde física ou mental dessa pessoa, tá? Não pode haver nem mutilação ou deformação. Como assim? Vamos supor que o indivíduo, né, estando vivo, óbvio, tá, está com os dois olhos, né, a córnea dele esteja em perfeitas condições. E de repente ele tem um parente lá, por exemplo, um filho, né, que praticamente cego, né. E para ele poder enxergar, é necessário ele receber a doação de um dos órgãos, né, da córnea, vamos dizer assim, para poder justamente, né, enxergar melhor. Como o pai tem dois, né, ele fala, eu vou doar um dos meus olhos para ele poder enxergar. O que você acha? É permitido isso ou não? Eu acho que não, professor. E não mesmo, tá? Por quê? Porque ele vai ficar cego e vai dar um olho para uma pessoa. Pois Ele é, está mutilando um órgão dele, não? é isso mesmo, é essa condição. Você não pode, né, trazer nenhum prejuízo para um para beneficiar o outro nesse sentido, tá? Ah, mas eu tenho dois. Não, pouco importa, você está trazendo algum malefício à sua saúde. Ah, eu tenho os 10 dedos da mão, tudo bonitinho. A pessoa não nasceu com uma das mãos sem nenhum dedo. Eu posso dar um dedinho menorzinho aqui? Você não vai fazer né, nenhuma falta para mim? Não, por quê? Porque está trazendo alguma mutilação a essa pessoa, né? Então, nenhum indivíduo pode ser beneficiado com, né, o prejuízo do outro,
É essa a questão, né? Ninguém pode sofrer nenhuma mutilação ou deformação em prol do outro nesse sentido, porque a lei não permite você, né, ser prejudicado para beneficiar outra pessoa nessa condição, tá? É Agora, igual abaixo fala, né? Quando existe órgãos duplos ou aqueles que se regenera, né? aí sim, Que né? nasce de novo. Mesmo assim, não pode causar ainda prejuízo à pessoa, nenhum malefício à sua saúde. Então, o médico, na verdade, ele vai ter que analisar se a pessoa consegue, por exemplo, no rim, né? Se a pessoa conseguir sobreviver com apenas um dos rins, tudo bem. Agora, se não, o médico constatar, não, você só consegue se manter, né? Senão você vai depender de aparelhos também para poder sobreviver. Aí não há nenhuma, né, viabilidade nesse sentido, né? Você vai trazer maior outro problema também. Então, só é feito esse tipo de procedimento caso, né, não traga nenhum malefício à própria saúde daquele que está doando também, né? Mas que é possível fazer esse procedimento sem dúvida nenhuma, então que se faz, né? Então, o rim, quando a pessoa conseguir sobreviver com um deles, é possível fazer a doação. Pulmão da mesma forma, né? São os órgãos duplos. Aí esses órgãos regenerados, que nem o fígado, por exemplo, né? A pessoa, se conseguir sobreviver, porque o fígado acaba crescendo novamente, né? Então, se ela pode ser arrancada um determinado, né, porção dela, né, doado para outra pessoa, para poder justamente, né, criar esse órgão lá, lógico, com bastante compatibilidade, e etc, etc. E ele acaba se regenerando também, né, dentro do organismo da pessoa. Então, é possível. Mas, como eu falei, se não trazer nenhum malefício à própria saúde dela. Caso contrário, a lei é bem rígida nesse sentido também. Não é feito esse tipo de procedimentos, tá? Vê lá ainda, né? Grávidas não pode doar órgãos. Só pode o quê? Medula óssea, caso ainda o quê? Não afetar a saúde do feto, né, do próprio nascituro nesse sentido aí, tá? Então, existem todas essas regrinhas, né, que tem que ser seguido à risca para não trazer nenhum malefício à própria situação de saúde do doador também, tá? Então, são alguns aspectos que eu trouxe para a gente poder entender como é que faz esses procedimentos. Os maiores detalhes é só pegar a lei também, que existem outras formas também, mas eu coloquei alguns que voltados à questão da proteção ao indivíduo em si. Tudo bem? Dando sequência, lá determina o seguinte, artigo 14. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo e em parte, para depois da morte. Isso aqui, o legislador quis determinar quando a pessoa poderia doar seu corpo, né, o corpo seja parte dele ou inteiro, né, vamos dizer assim, né, por completo, para fins de estudo. Então, essas faculdades da área de saúde, por exemplo, medicina, né, sei lá, odonto, algo do gênero, tá? Ela existem lá, né? Hoje ela utiliza até mais corpos artificiais, na verdade, né? Existe tudo nos bonecos, existe tudo outros procedimentos lá que até facilitam mais essa, esse manuseio, vamos dizer assim, nesses organismos, né? Mas a lei também permite, caso você queira, né, doar seu próprio corpo a fim de estudo, né? Então, você pode fazer uma declaração de vontade nesse sentido para poder as pessoas, estudantes, poder manusear, né, e estudar o corpo da pessoa para, né, para poder justamente pois, atender a parte profissional deles no futuro. Mas, geralmente, as faculdades da área de saúde utilizam muito essas pessoas que não têm nenhum laço de parentesco com ninguém, né, os indigentes, né, que faleceram e não tem nenhum encontro, não teve nenhuma pessoa que pleiteou justamente essa proximidade de parentesco com essas pessoas em si. Então, eles utilizam mais tipo de, lógico, autorização judicial, obviamente, tá? Mas nada impede que você, propriamente, né, poderá fazer essa doação para fim de estudo. Né? Isso não é muito usual, porque nem as pessoas em si não, né, por questões, né, próprias de cada um, né, geralmente não fazem isso, É né? mais, eles pegam mais os indigentes mesmo, né, professor? Na Unic tem dois, pessoas que não têm identidade, não têm parentes, não sabem de onde veio. Aí eles pegaram. É justamente isso, porque evitar qualquer forma de constrangimento, né? Imagina,
Eu creio que ninguém vai deixar um familiar ali exposto para todo mundo ficar pegando e olhando, estudando. Pois é, isso que eu tô te falando. Fica jogado, porque a gente já foi visitar lá, com a própria faculdade mesmo. E aí fica lá em cima da mesa, eles ficam jogando um lado, do outro, olhando, mexendo, apertando. Aí é horrível aquilo lá. Lá é como se fosse uma peça de estudo, né? É para isso, né? Na verdade. Então, lógico, tem que ter também um respeito, que foi uma pessoa, aquela coisa toda, mas acaba se tornando um utensílio para estudos lá, né? Essa é a questão. E aí, imagina, quem tem uma proximidade com essa pessoa, vê um negócio desse, fica, né, não aceita, né, esse tipo de situação. Então, geralmente, isso é pouco que provar, mas a lei permite. E lá está dizendo aí no parágrafo único, né, o ato de disposição pode ser livremente o quê? Revogado a qualquer tempo. Quer dizer, se a pessoa se arrepende, que nem teu marido aí, né, se ele se arrepender, ele pode revogar também, a qualquer momento. Né, nada impede isso também, tá? Então, lógico, né, não vai deixar para o último momento esse tipo de situação que de repente já está com o procedimento tudo né, para realizar e de repente, não quero mais. Se der tempo, tudo bem, mas se não, é complicado, tá? Então, esse ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo também. Então, são alguns procedimentos, né, voltados à questão de proteção à inviolabilidade do corpo do sujeito. E para finalizar essa parte de proteção ao corpo, diz lá o artigo 15, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Perceba que toda, né, intervenção cirúrgica, né, dos médicos solicita o quê? Uma autorização do próprio paciente também, né? Para respeitar justamente esse artigo 15, né, para não correr nenhum risco referente a qualquer forma indenizatória a esse paciente ou não, tá? Lógico, se foi comprovado um erro médico, algo do gênero, não tem problema nenhum, a pessoa tem o direito de ser ressarcida. Agora, para evitar qualquer situação, né, de intervenção ao corpo da pessoa sem a devida permissão dessa pessoa, tá? O médico solicita justamente essa autorização, né, lá nos hospitais e etc, para poder justamente fazer esse manuseio. Você entendeu? Então, respeitando... Isso é legal, importante. Quando a minha irmã foi fazer a cirurgia dela, não só o médico, que era do particular, mas ele tem um outro laboratório, uma outra clínica fora do hospital ali do Santa Ângela, que foi, tanto o hospital, como o médico, como a clínica dele fora, trouxeram papéis para ela assinar referente a isso da cirurgia, né? Trouxeram tipo um documento com registro de cartório mesmo, para ela assinar. É todo um formulário que tem que ser preenchido, né, para poder justamente ter essa concessão, na verdade, né, porque senão ele pode responder por uma situação que, né, não foi autorizado. E para evitar isso, eles fazem justamente isso, para, né, ter o máximo possível de proteção também a eles, né, vamos dizer assim, né, porque a lei é muito rígida nesse sentido, né, caso haja qualquer situação de anomalia ou de problema que venha ocasionar justamente nessa intervenção, eles poderão responder, né. Então, para evitar isso, eles pegam todos os meios necessários para poder justamente tentar, vamos dizer também absoluta essa situação, mas tentar justamente o quê? Viabilizar uma maneira bastante plausível de segurança para eles também, para poder justamente fazer esse tipo de intervenção. Tá? Porque cirurgia já é algo invasivo, até demais, né? Sem dúvida. Dependendo da cirurgia, mas toda cirurgia tem que te abrir. Se é cirurgia, tem que te abrir, né? E corre riscos, né? Por mais simples que seja, né, a cirurgia, né, sempre é um risco, né? Que é o que você falou agora, vai abrir uma pessoa, né? O meu sogro quebrou o braço uma vez e ele é obeso, muito obeso mesmo. E aí, pessoas obesas, para ser, como é que fala? Apagada, como é que fala, professor? Anestesiada, entubada também não pode, né? Porque existe um certo limite de quilo, não sei se o senhor sabe disso. Não sei não.
Isso eu não sabia, não. Existe um certo limite de quilo para a Ah, é? pessoa ser anestesiada. Uhum. Dependendo se a pessoa for muito obesa e não tiver uma boa saúde, ela pode até morrer. Nossa Senhora. E aí foi o medo, né? Porque ele não queria levar anestesia, ele não queria ser apagado, né? Na anestesia geral, e ele fez a cirurgia acordado. Deu Que só uma louco. anestesia local. Ele viu tudo, então, o Viu procedimento. tudo, viu tudo. E aí chegou no final da cirurgia, ele não conseguiu, né? Não tava, começou a doer. E aí o médico foi lá fora, falou com o familiar, né? Que tava eu e meu namorado e mais a sobrinha dele. Uhum. Falou assim: a gente vai ter que aplicar anestesia geral. A gente não sabe o que vai dar, mas o risco é mínimo. Porque diz que eles têm todo um suporte. Ali no Santa Ângela também tinha todo um suporte pro tamanho dele, né? Uhum. Mas assim, É. foi uma tensão ali, né? Só que ela não veio com papel nenhum, ela só falou assim: a gente vai ter que aplicar anestesia geral porque a gente vai fazer uma outra cirurgia, porque a primeira não foi de bom sucesso. Então, e aí é que tá o problema, né? E se você não tem essa autorização, que não foi feito por escrito nem nada, aí que a coisa complica também, né? Porque aí eles podem responder por isso, escolher o risco também, né? E Na foi tudo verdade. na hora ali, né? Pois é aquela situação, o médico sabe até onde ele pode e o que ele não pode, né? E ele se viu a Ela deu a necessidade. certeza, né, que nada É, seria acontecido, que não tinha risco mínimo. aham. É aquela situação, né? Por mínimo que seja, mas há sempre um risco, né? E aí que tá o problema. Aí que fica, a coisa Sim. fica tensa, né? A gente não Pode sabe, né? ser 99% sem risco, mas existe aquele 1%, Aquele né? 1% que, né, que a gente fica sempre tenso, na verdade, né? Será que, né? Tomara que não, mas. Os obesos não podem levar anestesia geral, dependendo da obesidade dela e de como é a saúde dessa pessoa também, né? Também tem isso, né? De repente tem algum, né, sei lá, alguma inversão ao procedimento lá, né? Anestesia, sei lá o que, né? A gente não Uhum. sabe. A pessoa diabetes tem, quer dizer, outras E comorbidades lá ele também, é né? tudo isso. Aí que é complicado, né? A gente não sabe as reações, né, dos procedimentos que pode ocasionar na pessoa, né? Então, é complicado. Como eu falei, qualquer forma de intervenção cirúrgica, a gente não sabe, né, os resultados, né, por completo. Por mais que seja mínimo, né, a gente fica sempre apreensivo, na verdade, né? Porque, como foi falado, vai cortar alguém. É verdade. Vai cortar alguém. Como é que vai ser estancado depois esse corte, né? O sangue, sei lá o quê. Cada um é cada um, né? Cada organismo reage de uma forma diferente, né? Então não é simples mesmo, não. Então, é aquela situação, né? A pessoa quer fazer e tem que fazer e ele sabe até onde ele vai correr o risco, né? Para poder fazer esse tipo de situação. Eu também não sei. É tipo assim, eu quebrei um braço uma vez quando eu tinha 5 anos, foi em 2005. Não sei se já existia essas leis de intervenção cirúrgica, não tem de tratamento médico, mas eu quebrei o braço em 2 lugares. Bem na munhequinha, aqui perto da mão, e Aham, atrás, aqui no cotovelo. E aham. aí, ele fez a cirurgia, minha cirurgia demorou quase um dia todo, porque Nossa. eu era muito criança, né? Eu era bem pequenininha. Aham. E aí eu fui acordar só 2 dias depois, porque ele aplicou muita anestesia em mim. Eu sou Nossa muito senhora. difícil. Eu sou difícil de pegar anestesia. Eu levei umas 3 anestesias geral, professor, para me Meu apagar Deus do mesmo. céu. Eu fui acordar depois de 2 dias, eu não sabia nem onde eu estava, eu não sabia nem quem eu era. A minha mãe super preocupada, achando que eu não ia voltar. E Meu aí pai. acordei no hospital, não sabendo nem quem eu era. Tinha 5 anos, mas eu já. Não, imagino, E né? Você tá, trabalha. foi recuperação do meu braço, eu não tinha movimento nenhum no meu braço. Ele falou que o meu braço ia ter movimento. Passou 6 meses, meu braço ainda não movimentava. Comecei a fazer fisioterapia, né? Aí com a Aham. fisioterapia foi voltando, mas ele voltou errado, ele voltou totalmente torto, meu braço não colou direito. Ô, louco. Meu braço é totalmente torto. Nossa. Mas assim, eu consigo movimentar, não como o outro braço, que eu movimento de tudo quanto é Aham. jeito, não consigo movimentar igual o outro braço, mas ele tem um movimento.
Mas, assim, não posso pegar peso com ele, que ele já dói, porque foi colado torto, né? Nossa, que Então, coisa. foi um erro cirúrgico do médico, Nossa, né? e pequeno, né? Porque pequeno diz que é mais fácil, né? Resolver as coisas, né? Quanto mais nova, para, né? Tipo, osso, essas coisas. Aí eu coloquei pino, o meu pino inflamou 2 vezes. Meu Deus do céu. Foi um sofrimento na época. Mas o médico falou que isso era normal. Normal isso acontecer. Normal. Eu também já fraturei esse braço aqui também, bem aqui também, né? Tem o rádio e tem a una, né? Eu fraturei a una aqui, na verdade. Chegou a trincar, ele deslocou também, ficou um do lado, ficou assim, chegou a trincar, um ficou de um lado, outro ficou do outro, como se fosse assim, né? Ele tá assim e ficou assim. O meu também ficou desse jeito. Ele teve que botar no lugar para depois emendar, vamos dizer assim. Só que eu era adolescente, tinha uns 15 anos, por aí, 16. Aí eu fui ao hospital, óbvio, né? Isso foi lá no Paraná. E aí o médico lá que foi me atender, ele falou assim, ó, você quer com anestesia ou sem anestesia? Eu falei, qual que é a diferença um de outro, né? Não sabia, né? Falou, ó, com anestesia vai demorar um pouco, não sei o quê. Ele falou, né? Ele colocou alguns impedimentos lá. Eu falei, sem anestesia é bater, botar no lugar e já resolve o teu problema. Eu falei, vai ser anestesia, né? Tonto aqui, né? Aí ele me apoiou meu braço aqui assim, então ele apoiou uma mão aqui e outra mão do lado aqui assim, né? Só fez assim, crack. Mas foi um choque tão grande. Nossa Senhora. Foi, quase que eu voei no teto, né? Eu tava deitado numa maca, quase que eu grudei que nem gato no teto, assim. Mas botou no lugar, eu tenho pulso normal, tal, funcionando, né? Mas foi desse jeito, sem anestesia nenhum. Ele só fez assim, só prensou no lugar, porque tava um pouco deslocado aqui assim, tá? Ele só botar no lugar. Não chegou a quebrar, ele só saiu do E lugar. trincou e saiu um pouquinho assim, né? Lógico, foi enfaixado, depois gesso, aquela coisa toda. Fiquei um tempão para poder, para soldar, mas hoje eu tá normal, tá tranquilo. Mas a forma como foi feito foi absurdo. Ele só chegou, apoiou um braço no outro assim, a mão num, né, do lado aqui assim, a outra aqui assim, e só fez assim, só prensou de volta. Mas foi uma dor. Ele deveria ter falado, vai doer, né? Você vai sofrer uma pressão. Foi assim, levando uma conversa, né? Mas só eu que senti o que foi uma dor. Segura um pouquinho na maca aí só. Por quê? Não, fica aí, só segura um pouquinho. Mas ele não falou que ia doer da forma como doeu. Mas foi tipo um choque que eu tomei da ponta do pé até a cabeça, assim, que passou aquele fio, né, de uma vez, assim, aquele choque, assim. E meu pai do céu. Mas tudo bem, hoje tá. Né? Mas se perguntar com anestesia, vai com anestesia, porque a dor é brava. É óbvio, professor. Mas eu não tinha essa noção, né? Moleque já viu, né? Mas tá bom ainda. Tá resolvido. Então essas são as coisas que, né, que acontecem. A gente tem que ter essa responsabilidade, né, e saber, né, o que pode e o que não pode, né, e o médico, mais ainda, né, aquele que vai fazer a intervenção, ele que tem que estar a par dessa situação toda, né. Deixa eu passar já para o slide, vamos terminar esse capítulo hoje, que eu já quero deixar pronto para você a nossa próxima avaliação, tá, da unidade 2, para a gente dar sequência depois para finalizar a unidade 3. Falar em avaliação, mas é hoje, não é, professor, que vai ser liberado? Não, então, eu vou tentar fazer, eu vou ver se a gente termina esse capítulo aqui para a gente já liberar, tá? Sim. Deixa, falta um pouquinho de artigo aqui só. Vamos terminar aqui só para eu finalizar essa conversa com você. Deixa eu abrir o outro slide. Bom, uma outra consideração, além do corpo, né, que faz parte da personalidade, a questão é o nome também, tá? E aqui está o título, né, direito ao nome, tá? O que é o nome, na verdade? Nome é um sinal exterior da identificação da pessoa junto à família a qual ela pertence e perante a sociedade, tá? Então, quando você identifica a pessoa, é através do nome que ela possui, tá? Então, segundo o artigo 16, né, na sequência aí. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, existem algumas denominações voltadas ao nome que está relacionadas a essa questão. Então, quais são essas denominações? Eu coloquei aqui para a gente poder entender um pouquinho cada uma delas, tá?
Então, existe o prenome. O que é o prenome? O nome do indivíduo, né? O primeiro nome, identifica a pessoa, então, em si. Então, o prenome que vai identificar o indivíduo, que nem Marcelo, Emily, né? João, Maria. Então, esse é o prenome, tá? Que identifica o próprio sujeito, identifica a pessoa em si, tá? Além do prenome, nós temos também o patronímico, tá? E alguns nomes esquisitinhos, né? Mas só para a gente poder justamente ter essa concepção de denominações, tá? O que o patronímico é? É o sobrenome, tá? É o nome de família, identifica a pessoa na família a qual ele pertence. Então, no meu caso, né? Gasparini, no seu Santos, Silva, Souza, Gomes, Carvalho, né? E etc, etc. Então, vai determinar em qual família você pertence, tá? Identifica a pessoa. Nessa questão do nome e sobrenome, eu sempre achava que sobrenome era o segundo nome. Eu Não, sempre falava, é Júlia, é Júlia. Aí depois que eu criei uma certa mentalidade, né? Fui saber o que é cada palavra, aí eu descobri que o sobrenome é o nome que identifica a família, né? Que é praticamente o último nome, né? Os últimos nomes. É justamente isso. Que nem você falou, Júlia, no caso aí, isso é o quê? Um nome composto, tá? Emily Júlia. Então, é um nome composto, que representa dois, né? Dois prenomes, vamos dizer assim, tá? E a gente, então, identifica nessa condição, tá? Agora, Santos, no caso, aí sim, é o sobrenome, onde você está identificado na família a qual você pertence, tá? No meu caso, Gasparini, e assim vai, né? Cada qual, né, vai ter a sua origem, vamos dizer assim, né? De onde você veio, né, o seu local de origem, tá? Aí vem também um outro denominação, agnômio. O que é agnômio? Sinal distintivo, eu coloquei lá, sinal distintivo para parentes com o mesmo nome. Quer dizer, é um sinal distintivo para diferenciar parentes com o mesmo nome, tá? Exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse um filho, eu poderia colocar Marcelo Gasparini Júnior, ou Marcelo Gasparini Filho. Esse filho, ou Júnior, é nada mais é que o quê? Que o agnômio, vai diferenciar esses nomes, né, de parentesco, né, iguais. Então, Júnior, filho, neto, sobrinho, primeiro, segundo, e assim vai, tá? Então, é um sinal distintivo para diferenciar parentes com o mesmo nome. Além do agnômio, nós temos também o pseudônimo. O pseudônimo nada mais é que um apelido vulgar, um nome artístico, né? No jargão policial é conhecido como vulgo, tá? Então, vamos supor, vou colocar o nome de um artista aqui, por exemplo, Maria das Graças Xuxa Meneghel. Então, Xuxa, a Xuxa, no caso, né, é um nome artístico que foi até incorporado ao nome dela. Então, ela se tornou tão conhecida pelo apelido que ela tinha, né, que ela incorporou o próprio nome que ela tinha, né, o apelido que ela tinha, ao nome dela, tá? Então, esse é o pseudônimo. Então, a pessoa se torna mais conhecida pelo apelido que ela tem que o do próprio nome, tá? Existe também aquele outro conhecido como hipocorístico, que nada mais é que um apelido íntimo, quer dizer, entre os familiares, né, que é mais conhecido, entre os namorados, né? Então, só aqueles que têm essa intimidade com a outra pessoa que tem esse apelido, ou seja, o hipocorístico, nós chamamos. E, por fim, o homonímia, que nada mais é que são os homônimos, pessoas que apresentam o mesmo nome, né, que têm nomes iguais. Então, por exemplo, João da Silva. Quantas milhares de pessoas não é chamado como João da Silva, né? Ou Carlos da Silva Pereira, etc. Quer dizer, cada qual, né? Não sei, Marcelo Gasparini também já vi alguns também nessas mídias sociais também, no Facebook, não sei o que. Existem outros Marcelo Gasparini também, né? E aí são o quê? Meus homônimos, são pessoas que têm o mesmo nome que eu tenho, tá? Emily Júlia dos Santos, não sei quantas pessoas devem existir com esse mesmo nome, né? Mas deve existir algumas. Então. Tem bastante alguns, professor. Agora, o nome da minha mãe, segundo as pesquisas da minha mãe, só tem o dela e mais outro. Deve hoje em dia ter mais, mas eu não sei. O nome dela é Clarice Meire. Ela falou que um dia fez uma pesquisa e só encontrou dela e de mais duas pessoas. Mais duas pessoas? Uhum. Ah, ainda bem, né? Ainda tem ainda. Então, são homônimos. Né? Tem poucos, mas tem, né? Mas tem, né? E aí, o mesmo nome são os homônimos, ou seja, pessoas que apresentam essa mesma, né? Essa mesma característica de nomes, né? Os mesmos nomes, na verdade. Né? Aquelas pessoas que não querem ter os nomes iguais são aquelas pessoas que chamam xerox,
folha de EVA, porque tem, professor. Um dia passou na televisão o nome de pessoas diferentes. Tinha uma pessoa que tinha um pai que tinha colocado o nome da filha de Xerox, cara. Eu não acredito. Meu Como Deus que a do céu. pessoa coloca o nome de Xerox, da filha? E o problema é que a filha é tão nova, né, que ela não tem nem como se defender, né? Na verdade é isso, Não. né? E Mas é que depois tem um para trocar detalhe. esse nome? É difícil, não é? Ah, sem dúvida, né? Ainda mais aí que tem uma questão. Tem na própria lei, é que eu não coloquei aqui, mas também existe uma questão da lei de registro público, tá? Que caso alguém se sinta, né, constrangida pelo nome que possui ou prejudicada pelo nome que possui, ela pode pleitear a mudança do nome também, tá? Então, vamos supor, a pessoa, como você colocou, Xerox, ué, ela vai ser motivo de chacota, né, de piada, né, tu não vai tirar sarro, aquela questão toda, né? E, de repente, ela está se sentindo tão ridicularizada, né, tão ofendida nesse sentido, ela pode pleitear a mudança do nome, né, justificando, óbvio, né, tem que entrar com pedido judicial, aquela questão toda, dizendo o porquê, né, fundamentando, e o juiz, lógico, tem que ter a sensibilidade justamente de alterar o nome dela. Né? Em vez de Sherry, vai colocar fotocópia, sei lá. Tô brincando, né? Mas Mas aí existe. sai de um ruim para outro pior, né, Pois professor? é, tô brincando, né? Só para distrair aqui, descontrair um pouquinho, né? Mas eu vejo também, é uma coisa que graça, né? O cara foi colocar um negócio desse, não tem nem porquê, né? Então, essas pessoas que têm um nome bastante esquisito, né? Né, que às vezes a gente nem entende porquê, né? Então, se ela se sentiu ridicularizada ou constrangida pelo nome que ela possui, ela pode pleitear justamente essa mudança também, né, independente da idade que ela tenha, para poder justamente comprovar que, né, aquilo está trazendo algum malefício à própria condição. Como eu falei agora há pouco, essa questão da proteção ao direito da personalidade também se estende ao nome que a pessoa possui. E isso tem que ser o quê? Né? Reservado a ela essa proteção, né? E não pode trazer nenhum malefício, né? Ainda mais que for constrangê-la nesse sentido também. Tá? Então, isso também existe também essa questão da mudança para esses fins. Bom, só dando sequência aqui. Olha lá, o nome da pessoa, artigo 17, não pode ser empregado por outrem em publicações e representações que exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Né? Então, quando há esse desprezo público, né, como você colocou agora há pouco, né, a pessoa não pode, né, se sentir lesada ou prejudicada para isso. Ainda mais quando tem alguma intenção, mesmo que não tenha intenção difamatória, mas a pessoa tem o direito de ser reparada pelo dano causado a ela. Tá? Então, essa mudança é plausível, sim, tá? Pode ser feita. No artigo 18, sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Ainda mais alguém utilizar isso para fins de quê? De algum dividendo, né? Tirar algum lucro em cima dessa pessoa pelo nome que ela possui, tá? Só pode haver essa divulgação do nome da pessoa, né? Para fins dessa propaganda comercial, caso a pessoa autorize, caso contrário, não pode, tá? E segundo o artigo 19 ainda, o pseudônimo, quer dizer, o apelido, né? Adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Como eu falei agora há pouco, Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ela se torna tão conhecida pelo apelido que ela tem, ela utilizou o apelido dela no próprio nome. Então ninguém pode utilizar isso, né? Para fins de denegrir, algo do gênero, não. Porque ela tem a mesma proteção que se tem referente ao nome, em termos de quê? De proteção também. Tá? Em termos de respeitabilidade que se tem referente ao nome. Tá? É o caso que eu falei agora há pouco. E não só o nome, né? A questão também voltada à imagem da pessoa também faz parte. Então, direito de imagem. Sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para que isso não necessita a imagem violar o quê? A intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja o quê? Publicada sem autorização. Então, se o nome da pessoa não pode ser publicado, imagine a imagem dela, tá? Então, também tem que estar devidamente respeitado, somente devido à autorização da pessoa para divulgar a imagem de alguém, né? Isso acontece muito nas mídias sociais, né? No WhatsApp, Facebook, Instagram, não sei o quê.
E as pessoas, às vezes, não se atentam, né? Divulgando, fazendo um meme da pessoa ou fazendo algo do gênero, né? Então, vai divulgando o nome, a imagem dessa pessoa e não tendo a devida autorização para isso, a pessoa que incorrer a esse tipo de ato, ela pode ser, né, processada, né, dependendo do que está sendo feito, né? Se a pessoa se sentiu lesada, se sentiu ridicularizada, né, ofendida, algo do gênero, a pessoa que, né, está nessa condição, ela pode pleitear judicialmente, né, aquele que foi já colocado lá no artigo 12, no artigo 12, né, do código que eu acabei de citar aqui, né, na questão da reparação dos danos, né, causada a ela, né, e a pessoa vai sofrer a ação contra ela, né, que divulgou sem a devida autorização para isso. Então, muitas vezes, a sociedade não atentam para essas questões de ordem legais, né, e isso pode reverter contra ela, mesmo que não tenha um propósito de denigrir ou algo do gênero, como foi colocado agora há pouco, né. Então, tem que tomar cuidado, né? Que existe, tudo tem limites, né? Tudo tem que ter responsabilidade, porque caso contrário, isso pode se reverter contra a própria pessoa que divulgou sem a devida autorização para isso. Agora, existem situações que poderão ser divulgadas sem a autorização da pessoa, sem a anuência da pessoa. Quais são essas condições? Diz lá, né? Divulgação da imagem da pessoa sem a necessidade da sua anuência. Primeiramente, né? Coloquei algumas só, né? Só para a gente poder entender. Quando se tratar de pessoa conhecida, ou seja, notória, famosa, em que a divulgação da sua imagem esteja relacionada ao evento ou à programação de sua atividade. Um exemplo, coloquei ali só para a gente colocar, só para citar, né? Um comício em palanque pelo político, onde este não poderá alegar ofensa à sua imagem. Já visto que sua divulgação está relacionada ao quê? Ao próprio evento, né? Ao próprio evento. Então, vamos supor, o cara subiu no palanque lá, começou, né, a discursar, a falar as promessas, né, que nunca é cumprida, vamos dizer assim, né? E as pessoas lá embaixo começam a filmar, começam, né, a divulgar essa situação. A pessoa que está lá em cima, né, que é uma pessoa pública, ela não pode alegar ofensas ao direito de personalidade, né, por causa da divulgação da sua imagem, do seu nome, seja lá o que for, né, por essa situação. Por quê? Não, ele está num ambiente público, ele está fazendo uma propagação, né, de um discurso de ordem pública, faz parte da profissão dele nessa condição, né? Então ele não pode alegar ofensa nenhuma. Então isso é permitido, a lei dá essa condição para ser divulgado, tá? Uma outra situação, é... Opa, aqui. Quando necessários a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, né, ou a segurança pública, em que o interesse público prevalece sobre o interesse particular. Exemplo, cartazes procurados pela polícia, registro da pessoa na Secretaria de Segurança Pública. Então, a pessoa que já está sendo procurada pela própria, né, segurança pública, né, existem cartazes divulgados para que seja encontrada tal pessoa. Essa pessoa não pode alegar ofensa do direito da personalidade, porque é uma questão de segurança pública, né? Uma questão pública que prevalece sobre o interesse individual nesse sentido, né? Então, isso também não vai determinar, não vai ter como, né, a pessoa alegar qualquer ofensa ao direito da sua imagem nesse sentido, porque é uma questão pública que prevalece sobre o interesse individual nesse sentido, tá? Uma outra situação, quando se tratar de uma obrigação compulsória, ou seja, obrigatória, né, para a identificação da pessoa junto à sociedade. Exemplo, carteira de identidade, né, carteira de motorista. Então, toda carteira de identidade, ou seja, motorista, tem que ter a foto da pessoa, né? Então, ninguém tem como, é o próprio nome da identidade, tem que identificar quem é a pessoa. Então, a pessoa não pode alegar, né, ofensa ao direito de imagem nesse sentido, porque é uma questão de ordem compulsória, obrigatória, tá? E por fim, né, coloquei lá ainda, quando a pessoa faz parte de um cenário, né, não sendo o indivíduo objeto da imagem, pois se pretende demonstrar o fato e não a pessoa que integra a cena. Exemplo, passar ao acaso em frente à câmera sobre uma reportagem jornalística, sendo que o indivíduo não fazia parte do contexto, não podendo alegar ofensa ao seu direito de imagem. Então, por um acaso, está sendo feita uma reportagem, né, sobre algum evento, sobre algum show, sobre, sei lá, né, algum fato, né? Só que
o fato em si não era a pessoa propriamente dita, e sim, né, todo o ambiente, todo o contexto da história que está sendo narrado naquele momento. Se a pessoa passou em frente à câmera, aquela situação, por um acaso, ela não pode alegar ofensa de personalidade. Por quê? Porque ele está no lugar errado, no momento errado, né? E etc, etc. Porque o contexto em si, o foco da notícia, não era o indivíduo, e sim o quê? Todo o, o fato, né, jornalístico, da história, né, do ambiente, seja lá o que for. Então, essa é uma outra situação também que independe da anuência da pessoa, ou seja, independe da autorização da pessoa para ser divulgada a imagem nesse sentido, tá? Então, são algumas considerações que a lei permite a divulgação sem depender da autorização da pessoa. Do restante, não. É tudo proibitivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próximo artigo, artigo 20, diz lá, está vendo que ele começa com uma exceção de novo, né? Salvo se autorizadas. Quer dizer, abre uma autorização, abre uma condição independente da autorização da pessoa. Ou, se necessário, a administração da justiça, ou manutenção da ordem pública, como eu falei agora há pouco, cartaz da polícia, carteira de identidade, etc, etc, né? Do restante, acaba tudo se tornando o quê? Proibitivo. Por exemplo, a divulgação de escritos. O que seria isso? Por exemplo, os estudantes gostam muito, né, na hora de fazer trabalho, de copiar texto, né, trechos de uma obra, pegar uma própria obra de um autor, se não colocar, né, se não colocar a autorização desse autor, ou mesmo não citá-lo nessa obra, a pessoa poderia responder por um crime chamado de plágio, tá? Então, essa questão da divulgação de escritos, né, a pessoa tem que divulgar quem que é o verdadeiro, né, obra daquela ideia. Porque você não pode apropriar a ideia de outra pessoa dizendo que é seu, porque senão você vai responder por um crime de plágio. Então, por isso que é importante, né, nas aulas de metodologia, vocês aprenderem que vocês têm que citar quem é o autor daquele texto, daquela obra, né, caso não seja de vocês, tá? Para que justamente não ter que responder por um crime nesse sentido, tá? Apropriar de um direito autoral, né, de alguém, né? Como acontece também a transmissão da palavra. O que é essa transmissão da palavra? É a oralidade, é isso que eu estou fazendo aqui. Professor, eu posso gravar sua aula? Pode, se eu permitir, porque isso é um direito autoral meu, tá? Então, essa questão da transmissão da palavra, da oralidade, isso que nós estamos fazendo aqui, também é um trabalho, também é um direito autoral e tem que ser também o quê? Né, respeitado. Então, para a questão de você divulgar isso que está sendo falado aqui conosco, né, somente com a minha autorização. Caso contrário, você pode responder também por isso, né? Qualquer pessoa, na verdade, pode responder por isso. Então, a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser o quê? Proibidas, a seu requerimento, sem prejuízo da, o quê? Da indenização que couber, tá? Então, todas aquelas formas de indenizatórias poderá ser solicitado também. Se ele atingir o quê? A honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinar para fins comerciais. Piorou, né? Se alguém ainda tirar proveito disso ainda, né? Poder vender, gravar as aulas aqui e sair vendendo por aí afora. Não pode, né? Somente com a autorização do autor, nesse caso, somente com a autorização do criador dessa obra. Caso contrário, a pessoa poder responder por isso, tá? Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas. Vai requerer essa proteção quem é? O cônjuge, os ascendentes e os descendentes. Aqui não tem limite de grau, não. Desde aquele que estiver próximo, né, poderá pleitear justamente essa forma indenizatória que foi lá determinado lá no artigo 12 também. E, por fim, diz lá o artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Se existe a publicidade no ambiente público, existe também a não violação da privacidade da pessoa. Ah, mas ela é pública, ela é um artista famoso. Isso independe. Se está dentro da privacidade, dentro da casa da pessoa, dentro de um convívio privado dela, tem que ser respeitado. Por mais famosa que ela seja, por mais, né, conhecida que ela seja, a questão da privacidade da pessoa se torna inviolável, tá? E tem que ser respeitado. Ninguém pode adentrar, né, a intimidade da pessoa nesse sentido, tá? Então, são algumas previsões legais, né,
que conduz justamente à proteção à imagem da pessoa nesse sentido. Então, com isso nós finalizamos a unidade 2, só recordando que, né, a unidade 2 começa lá no direito da personalidade, aliás, lá no artigo 1º, né, sobre a questão da capacidade e personalidade, né, passando para a questão da ausência. Essa questão da ausência, né, que vai ao capítulo 3, nós acabamos finalizando o capítulo 2, mas a ausência é capítulo 3. Nós fizemos aquele resuminho sobre a questão da ausência presumida, ausência declarada e da morte presumida, que vai do artigo 22 até o artigo 39, tá? Mas, em vez de fazer artigo por artigo, o que nós fizemos? Fizemos aquele resuminho para facilitar justamente esse entendimento voltado à questão da ausência, tá? E aí nós partimos depois na questão do direito da personalidade, que é o capítulo 2, que é o artigo, vai do artigo 11 até o artigo 21, que nós acabamos de citar. Então, nossa avaliação, né, que vocês vão ter que fazer agora, vai do artigo 1º até o artigo 39. Porém, como falei agora há pouco, do artigo 22 ao artigo 39 são aqueles resuminhos que eu passei, da ausência presumida, da ausência declarada e da morte presumida. E não precisa fazer artigo por artigo, é só fazer o entendimento, né, para dar esse fechamento referente a essa outra unidade também. Emily, ficou alguma dúvida? Professor, o senhor só pode repetir essa última fala que travou para mim, eu não consegui escutar sobre o artigo 22 ao 39. Então, esse artigo 22 ao 39 é sobre aqueles resuminhos que eu já passei na aula anterior, quando a gente falou do artigo 6º, né, sobre a questão da ausência, que fala sobre ausência presumida, ausência declarada e morte presumida, tá? Então, quando a pessoa está desaparecida sem deixar qualquer paradeiro, né, você para tomar posse, em definitivo, do patrimônio deixado por ela, né, você tem que passar por essas 3 fases. E essas 3 fases estão expressas de acordo com esses artigos, 22 até o artigo 39. Mas só que, ao invés de a gente ficar falando artigo por artigo, né, que vocês não são um curso de direito e sim de administração, nós fizemos esse fechamento através desses resumos, né, na aula anteriores, lá quando a gente falou do artigo 6º. Então, na verdade, tá, esses artigos estão condensados nessas 3 fases que eu citei para você. Ausência presumida, ausência declarada e morte presumida, que se estende, né, do artigo 22 até o artigo 39. Mas eu fiz de uma maneira bastante resumida para poder vocês fazerem justamente esse entendimento, tá? Então, na verdade, essa unidade 2 vai do artigo 1º até o artigo 39. Porém, sabendo que o artigo 22 e o artigo 39 foi mencionado lá no artigo 6º, na hora que nós falamos de ausência, né, através dessas 3 fases. Ok? Ok, professor. Bom, com isso nós encerramos, então, essa aula de hoje, né, essa unidade, e logo mais à tarde eu já lanço, então, a avaliação, né, para vocês desenvolverem, já descrevendo que essa avaliação, né, vai ser objetiva também, 10 questões, tá? E que vai se estender até domingo, tá bom? Então, você tem bastante tempo. E, aliás, vocês têm 4 tentativas, tá? E vai ficar a nota da melhor tentativa, então, dessa... Como nós fizemos na unidade 1, né, da primeira avaliação. Tá certo? Então, não vou fugir daquilo que eu já passei para vocês aí, né, dentro dessas apostilas, né, das aulas síncronas, assíncronas, tudo, tá? Então, você pega o material depois aí. Logo também já vou lançar essa gravação da nossa aula de hoje. Vou deixar também lá exposto lá no Cigarro. E que vai auxiliar na hora de fazer a avaliação. Então, essa avaliação, logo mais à tarde eu já devo liberar. E vai se estender até domingo. Então, faça com bastante calma também, né? Bem tranquilo. Tem 4 tentativas, né? Então, utilize as 4, né, para atingir a nota máxima, vamos dizer assim, né? Caso necessite. E vai ficar a nota da melhor tentativa. Tá bom? Alguma dúvida mais? Não. A próxima prova vai ser do próximo capítulo que a gente vai entrar, né? Disposições gerais. Não, aí vai ser referente à questão da pessoa jurídica, tá? Que envolve disposições gerais da pessoa jurídica. Ah, sim. Tá? Então, essa avaliação agora é sobre as pessoas naturais.
tá? E na próxima unidade, que é a unidade 3, vamos tratar sobre pessoas jurídicas, e aí sim vai ser a avaliação sobre pessoa jurídica. Tá ok, professor. Tá bom? Então, bom dia, então, desejo uma boa semana, muita saúde, né? E faça a prova com bastante calma, boa prova também, né? E até a próxima, se Deus quiser. Igualmente ao senhor, tenha um bom dia. Só Então, não da prova, né? Que aí quem faz a prova é só a gente. prova é tranquila, prova é tranquila. Tá bom? Tá bom, professor. Tchau. Tchau, tudo de bom então para você. Tchau, tchau.